Salve, salve, nobres colegas de licenciatura, público em geral, né? Nós ficamos de fazer a segunda parte da psicanálise e educação, né? E no primeiro vídeo eu caracterizei algumas premissas, né, de Freud, da psicanálise, como a educação ela atende esses princípios. E, consecutivamente, né, falamos um pouco da relação do professor e do grande conceito que é a transferência, que é um processo, né, acontece do aluno para o professor, né, porque a gente, basicamente, o nosso público, ele influencia muito o professor, né? Nós temos aí mudanças significativas, porque para compreendermos, né, o aluno, nós precisamos, né, de ouvi-los, de ter o diálogo com eles, de ter essa dimensionalidade numa sala de aula, né? Então, como que eu terminei, né, a primeira parte dizendo, olha, o professor ele é detentor do conhecimento, então o aluno ele fica ali, né, ele fica esperando com que o professor, né, tenha essa capacidade de ensiná-lo, né? Então, a responsabilidade do professor dentro de uma sala de aula, ela transcende. As pessoas não têm teoria que vai explicar, né, totalmente o relacionamento, totalmente o diálogo de um professor em sala de aula, certo? Isso surge ali as indagações do aluno, né? E você tem de ter uma perspectiva de estar compreendendo esse aluno. A psicanálise, o aluno estando ali para receber, para ouvir do professor, né? Ele tem uma expectativa, ele tem uma vontade de estar ali. E o professor, né, ele tem de estar preparado, ele tem de estar, cada dia que passa, mais preparado para, digamos, tirar essa curiosidade, transformar essa curiosidade do aluno em conhecimento para ele, para a sala, né, para todos, né? Porque, como a gente entende, né, e Freud falava muito em afeto, né? E esse afeto, ele tem de ser um afeto de motivação, né, de elogio. A gente precisa motivar o aluno, a gente precisa elogiar aquela criança, né? Principalmente aqui no ensino fundamental, né, na pré-adolescência, né, do sexto ao nono ano. É uma fase altamente importante nas relações, né, nos diálogos em sala de aula de um professor para com o aluno. É necessário esse afeto de motivação e de elogio. Basicamente, isso não foi Freud, né, que colocou, mas a psicanálise ela vem desenvolvendo, ela vem entendendo e surgindo novas perspectivas, né, de abordagem psicanalítica, né? Nós tivemos vários outros indivíduos, né, o próprio Lacan, que fez uma releitura do Freud, Jung, Madeleine Klein, né? Então, quer dizer, você teve vários psicanalistas que contribuíram e contribuem para o desenvolvimento dessa ciência. E então, a psicanálise e a educação, ou psicanálise na educação, tá? Tanto faz, né? Como eu coloquei psicanálise e educação, a gente vai estar abordando dessa forma. Então, a questão do aluno, a perspectiva do aluno, né, de estar ali esperando do professor, o detentor de conhecimentos, né, daquele currículo preparado. Ele se preparou, ele se estudou, ele desenvolve, ele segue os cortes, né, ele segue um parâmetro de conteúdo. Então, o aluno ele
ele tem de receber esse conteúdo, né? O ensino-aprendizagem, ele tem também dentro, a gente pode dizer, dentro do sentido psicanalítico, a responsabilidade, né? A ética, certo? A ética da escuta, né? Que a gente tem de escutar o aluno, a gente tem de ouvir o aluno, né? Essa ética, ela tem do professor dar respostas à altura a essa criança, a esse aluno, para que haja um desenvolvimento, né, amplo, porque o conhecimento ele não é só uma teoria, né, não são só as teorias que o aluno está numa sala de aula recebendo. O conhecimento vai além, né? O conhecimento é o tratamento, né, é o diálogo, né? A psicanálise ela trabalha em cima dessas caracterizações, o diálogo com o aluno, né? O ouvir, o responder, né? As características necessárias de um bom diálogo e de um bom desenvolvimento linguístico, né? Que já foi citado no primeiro vídeo, né? A linguagem que o Lacan coloca. E a questão da cultura, né? Que o aluno traz, é porque tem todo um meio em que ele vive, né? Tem toda uma perspectiva familiar, né? Consecutivamente, você tem que ter capacidade de estar absorvendo todas essas características do aluno, da criança, e da melhor maneira possível trabalhar, né, esses valores, essas pequenas informações, esses comportamentos, os hábitos, né, e transformar isso, né, dentro de uma prática coerente de cidadania, de um futuro cidadão, né, do futuro cidadão. A psicanálise ela contribui muito para o profissional, professor, porque ela nos amplia o entendimento, né, não só cognitivo, mas um entendimento comportamental, né, de todas essas referências que eu citei, que o aluno traz. Nós temos a capacidade de perceber isso. E a psicanálise, ela entra aí. Ela nos dá ferramentas, mecanismos de entendimento, né? Às vezes, num olhar, né, você observa, né, aonde aquela criança, aonde aquele aluno, né, tem as deficiências, né? Onde você vai trabalhando, né, para melhorar da melhor maneira possível, fazer com que esse aluno ele perceba a sua importância, né, perceba, né, o seu corpo, a sua mente, e comece a melhorar a sua autoestima, né, e consecutivamente o meio, ele tanto as referências, né, de família, de amigos e do meio em que ele vive. Às vezes ele chega na escola uma baixa autoestima delacerante, e aí a psicanálise entra, aí o professor, né, ele com essa ferramenta psicanalítica ele passa a entender conceitos, né, sobre o comportamento, entender conceitos sobre a personalidade e entender conceitos sobre a forma cognitiva, de ensino-aprendizado daquele aluno. Como você toca aquele aluninho, como você vai estar mexendo, né, com aquela criança, né, aonde ela vai perceber que o professor, né, está caracterizando, está chamando a atenção dele, e que ele percebe que ele tem de prestar atenção, né, nessas observações do profissional, do professor, no caso, né? E aí ele começar a entender e começar a seguir, né? Então aquele aluno ele passa, né? Aí vem a motivação, vem o elogiar, né? E aí esse aluno passa a entender, né, uma maneira mais significativa de aprendizado. E isso se torna hábito. Aprender, conhecer, aliás, é o melhor hábito que existe. Até então, né, se alguém me mostrar um outro hábito,
né? Mas o de conhecer é o melhor. E olha, o conhecimento, ele abre horizontes na mente daquela criança. Ele abre perspectivas, né? Ele abre sentimentos, né? Ele abre solidariedade, né? Então, quer dizer, a psicanálise, ela está na educação, ela entra, né, na educação, ali na formação do professor, como uma ferramenta altamente significativa desse professor se tornar, né, mais colaborativo, mais prestador de serviço, mais compromissado e mais perspicaz, né? A perspicácia que a psicanálise traz para nós é uma coisa fundamental, uma coisa muito transcende, né, a teoria. E a gente que estuda psicanálise, a gente passa a entender muitas coisas que até então a gente não entendia no comportamento das crianças e no seu comportamento também, no próprio comportamento, nas relações, né, sociais, no diálogo com essas crianças, né, as suas dificuldades, né, todo um percurso, né, corporal, né, e mental que essas crianças, transformações, né, que essas crianças passam e que todos nós passamos. Então, a adolescência, a pré-adolescência, a adolescência, né, ela faz com que há um turbilhões de ideias na cabeça das crianças. E nós temos que estar preparados para isso. E a psicanálise ajuda muito. A psicanálise me ajudou muito em relação à compreensão de todos esses fenômenos naturais, biológicos que nós passamos por ele. E na questão social, a psicanálise ela tem um papel importante porque ela entende, né? Ela abre horizontes, né? Ela abre horizontes de compreensão de realidades diferentes, né? Você vê que uma pessoa, qualquer um tem, eu diria que qualquer um teria de estudar psicanálise. Qualquer pessoa, né? A psicanálise, um médico faz psicanálise, um administrador estuda psicanálise, um matemático estuda psicanálise, né? É interessante, engenheiro, né? Eu, quando estava fazendo meu curso de psicanálise, eu tive a oportunidade, né, de estar, né, mesmo online, no Zoom, né, tá caracterizando todas essas profissões, né? E as pessoas buscam uma melhor qualidade de vida, uma melhor qualidade intelectual, uma melhor qualidade de compreensão, né, da gente. E a gente compreendendo a gente é melhor para compreender os outros, né? É uma coisa bem lógica, é uma coisa bem... Então, a psicanálise não tem segredo. A psicanálise, ela traz isso para o professor, ela traz isso para o administrador, ela traz isso para o engenheiro, né? E na educação, nós temos cada vez mais, né, essa perspicácia, essa capacidade de estar estudando, de estar desenvolvendo, né, a psicanálise em prol das crianças, em prol de uma clientela, em prol de futuros cidadãos, né, em prol de futuros homens trabalhadores, né, que vai formar uma sociedade, né, e que precisa de conhecimento. A qualidade social não tem como fugir dessa regra. Quando se fala em qualidade social, né, de uma sociedade, é o nível de educação, é o nível de profissionalismo, é o nível de conhecimento, né? E a psicanálise ela vem para contribuir, né, com toda essa compreensão. Então, o professor, a educação ganha muito com essas perspectivas psicanalíticas, né? E muito interessante que o Freud fez foi altamente interessante, né? Que quando a gente pega na educação, a gente tem muita questão cultural, né? Trabalhamos muito com a cultura, né? A linguagem, a cultura, o meio, né? A socialização, né?
né, uma perspectiva de formação do indivíduo dentro de determinada região, porque nós temos alunos de várias regiões. Então, a questão cultural é muito interessante. Freud, ele até faz um rompimento com a psicanálise, no sentido, não é um rompimento, mas um sentido de passar a psicanálise para um nível altamente significativo, que foi a explicação cultural. Né? Mal-estar na civilização, o futuro de uma ilusão, né? Totem e tabu. Então, essas obras, elas são referências na questão cultural. Elas são referências. Né? E a educação ganha muito com essas referências. Então, a psicanálise, o professor que busca a psicanálise ali na educação, a psicanálise e educação, né? O ganho do professor e do aluno, ele é altamente significativo. Né? Ele é altamente significativo. E a tendência é a psicanálise ela ser uma fonte que basicamente todo mundo vai beber nessa fonte. Né? É um conhecimento, é um conhecimento da nossa personalidade, é um conhecimento do nosso inconsciente, conhecimento do nosso ego, né? É um conhecimento das individualidades, das coletividades, e traz para nós uma compreensão do comportamento. Pô, peraí, aquela criança ali, ela tem um déficit de atenção. Olha a dificuldade cognitiva, já é imperativo. Olha a dificuldade. Então, há tratamento? Há tratamento. Há tratamento. Né? A psicanálise é um desses tratamentos, né? Juntamente com a psicologia. A psiquiatria ela deixou de estar existindo justamente porque a psicanálise veio dizer, né? A psicanálise veio com a cura pela fala, com a associação livre, e dizer, olha, existe muito problema cognitivo que são traumas psíquicos. Não vai curar com remédio, né? Não vai curar com choque. Né? A cura de vários problemas, traumas psíquicos, é o desabafo. É a pessoa tirar aquele trauma que está dentro dele. Né? Você cura com desabafo. Tem crianças que traz isso. Tem crianças, né, que quando você começa a conversar, começa a desabafar, começa a falar da mãe, começa a falar do pai, né? Começa a falar de irmão, começa a falar de família. Então, é um desabafo, né, como foi criado, dificuldade. Tirando aquele desabafo, essa criança está curando o seu psico. Ela está tirando traumas sentimentais que ficou recalcado. Então, nós precisamos tem que tirar essa repressão. E o professor que entende um pouquinho dessa cognitividade, dessa perspectiva psicanalítica, cara, faz a diferença. A educação e psicanálise é fundamental. Né? Eu diria que a psicanálise é fundamental em toda a área, mas na educação é fundamental. E está sendo fundamental para a minha relação, né, para a minha relação com meus alunos, está sendo fundamental para a minha relação com qualquer outro indivíduo. Né? Você começa a pensar diferente, você começa a ter uma outra visão daquela prática, né? Porque você vê que a coisa é dialógica, que a coisa, as relações sociais, elas são fundamentais, e a psicanálise ela nos alerta para isso. Ela nos diz, olha, vai lá, vai ver aquela criança, vai ouvir aquela criança. Né? Basicamente, muitos adultos, né? Nós temos um grande problema de não ouvir. Né? E quando você faz psicanálise, você treina em ouvir. Né? Você treina em ouvir. Né? A associação livre é basicamente o mecanismo de análise psicanalítica. Né? A associação livre é ouvir. Você ouve e depois dá o feedback, né? Para que o indivíduo, o paciente, ele começa, né, a melhorar.
a melhora pela fala, a cura pela fala. Imaginou o tanto que isso é importante na educação? Tanto que a psicanálise e a educação são ali ligadas, a psicanálise, engenharia, a psicanálise, qualquer a psicanálise, a administração, a psicanálise, gente, é fundamental. Então, a psicanálise e a educação, ou psicanálise na educação, ela faz a diferença para um desenvolvimento melhor, né, um processo de superação deste aluno, que a partir do momento que ele está na sala de aula, numa escola, ele já está num processo de superação e, consecutivamente, a psicanálise vem reiterar isso, a importância, né, daquele indivíduo, da formação daquele indivíduo para um futuro cidadão e para uma sociedade com qualidade social. Muito obrigado, um abraço e até a próxima.